Amigos da TV Cidade, a minha saudação, meus cumprimentos, grande alegria estarmos juntos a partir de agora, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. A TV Cidade leva ao ar a partir de agora o programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento. Programa que tem o apoio do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, no ar pelo canal 14 da NET, para toda a região de cobertura da NET em Farroupilha. Ainda disponível no aplicativo TV Cidade Farroupilha e também pelas redes sociais. O programa de hoje recebe aqui nos estúdios, quero apresentar para todos vocês os nossos convidados. São nossos convidados nos estúdios da TV Cidade para o Cidade Aberta, o administrador Gilberto Galafassi e também o engenheiro civil, o Gilmar Senhori. Talvez muitos o conheçam por Gile. Quero inicialmente cumprimentá-los. Gile, você que está ao meu lado, obrigado pela presença, bem-vindo, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma satisfação estar de volta a essa bancada. E quero cumprimentar também o Gilberto Galafassi, que já esteve aqui depois que ele percorreu o caminho de Santiago de Compostela, nos contou a parte da experiência também. Bem-vindo mais uma vez, tudo bem, Galafassi? Sim, muito obrigado pela oportunidade, sempre é bom estar aqui, poder compartilhar com você, com a comunidade, né, vamos dizer, os feitos, né? E poder colocar a opinião da gente sobre os assuntos. Obrigado aí pela confiança. Com certeza, nós quem agradecemos. Eu já quero de imediato colocar o assunto para vocês, a fim de que vocês expressem a opinião e também o posicionamento aí inevitável. Todos estão falando sobre o que vai acontecer no domingo. A expectativa grande para o domingo, depois das 20, 21 horas, quando deveremos ter boa parte da totalização dos votos no Brasil, as eleições gerais, a renovação de parte do Senado Federal, a nova composição da Câmara dos Deputados, a composição da Assembleia Legislativa aqui no Estado e nos outros estados brasileiros, eleição dos governadores e também do presidente da República. Neste cenário de muita dificuldade, de polarização na corrida presidencial, de um certo radicalismo, de um clima hostil, como os senhores estão vendo a eleição? Galafassi. É lamentável que nós, a essa altura, né, o Brasil, com todas as suas potencialidades, com todas as suas possibilidades de se destacar no mundo, nós temos aí o ganho demográfico, que vai fazer uma diferença grande, que a gente não está tirando, vamos dizer, o benefício disso, e a gente tem uma eleição polarizada dessa forma que está, que virou, se fala muito na questão de plebiscito, né? Você fica no meio, né? Não existe mais meio, ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Há um fogo cruzado. Há um fogo cruzado. Nós nunca tivemos tantas informações circulando sobre uma eleição. Eu participei da primeira campanha em 76, eu tinha 15 anos de idade, e fazia campanhas, a gente pintava nos postes, né? As pessoas não iam olhar os postes, mas isso causava um impacto, né? A gente colava a figurinha nos postes em 76, e hoje a gente, com o volume de informações, nós nunca, na minha opinião, estivemos tão desinformados. Porque se você participa de 5 grupos de WhatsApp, o de 10, cada um tem as suas participações, você recebe informação, um dizendo uma coisa, desmentindo a outra, mandando a outra, é uma confusão e ninguém se entende. E a eleição ficou, no fim, vai ficar 2 candidatos, vai ficar de novo um segundo turno, e se junta uma turma para lá e se junta uma turma para cá. Eu, particularmente, preferia que ela fosse polarizada desde o começo. Eu preferia que fosse, mas essa é uma opinião minha particular, que você tivesse uma opção, 2 opções, 3 opções, e não essa loucura, e você não sabe o que fazer. As pessoas que têm acesso à informação não sabem o que fazer. Que dirá as pessoas que não têm facilidade, às vezes, até por falta de conhecimento e do discernimento de poder fazer. Então me preocupa bastante que nós temos que tomar decisões importantes. Veja, nós vamos no governador, na Assembleia, no senador, isso impacta para o Estado brutal. Depois nós vamos Câmara dos Deputados, que impacta para o Brasil, e presidente. E outra coisa, nós temos também uma situação complexa, porque você tem
determinada situação, que a pessoa está alijada por ter cometido coisas que não deviam ter sido feitas. Ilícitas, foi condenado em segunda instância, está com prisão e acontecem mandos e desmandos, toda hora se escuta coisas, né? A gente vê pela imprensa. De dentro da carceragem. Quer dizer, nós aqui falamos muito da questão de controlar o celular dos presos e não sei o quê, e a gente nota. Então, essa é uma opinião. E a gente fica nessa confusão. E claro, também essa barbárie com o candidato que também que foi acometido, vamos dizer, desse evento, que aí as especulações vão para tudo que é lado. As pessoas ficam confusas, as pessoas têm dificuldade. E uma votação deste tamanho, dessa complexidade, a gente devia que ter tranquilidade de poder analisar com calma as coisas. E é um fogo cruzado, realmente é um momento difícil. Gile, a tua leitura é complicado? É complicado. Eu faço um diagnóstico simples de basicamente 3 coisas. Vou tentar fazer uma síntese disso. A primeira coisa que eu noto, o excesso de partidos trouxe um excesso de candidatos e vamos chamar assim, uma pulverização dessas pessoas com tantos partidos e tantos nomes que eu duvido que algum eleitor esteja alinhado para votar por uma filosofia partidária. Vai ser uma salada de frutas. Nossa! Então, é a primeira análise, ou seja, a total, vamos dizer assim, inexistência da figura do partido político. No mesmo tempo, ele é tão importante, Adamati, que os tempos de televisão, e aí, outra referência, o segundo ponto, uma campanha curta e de pouco tempo de televisão, com essa enormidade de cargos que nós estamos fazendo. Extremamente antagônicos. Eu duvido que alguém pelos programas assistiu e conseguiu se convencer de algum candidato pelo que disse durante o seu tempo de... É impossível. Não tem. Não, deixa eu te fazer uma ponderação, vou te interromper agora. Ok, tempo de televisão que foi muito procurado, minado por alguns candidatos, fazendo coligações para ter tempo de televisão. Como nós vamos explicar um candidato que tem 8 segundos, se não me falha a memória, Jair Bolsonaro, e não tem tempo de televisão e lidera as pesquisas? Então, meus queridos espectadores, isso é o diagnóstico que eu ia concluir. Falência partidária. Criamos tantos partidos e hoje, se tu observar exatamente, o candidato que fez várias coligações e que detém o maior tempo, a maior fatia de tempo para se comunicar, seja com o tempo de rádio, o tempo de televisão, não melhorou nada as pesquisas desde o início desse tipo de coisa. Então, o eleitor está se lixando para o partido. É assim que eu vejo. Ninguém mais quer saber desta figura. Só que, queridos espectadores, na forma deste engenheiro ver a coisa, partidos estão acima de pessoas. E o que a gente tem visto hoje? Partidos reféns de pessoas. Mas por isso é o antagonismo do jogo democrático. As pessoas deviam se curvarem aos seus partidos. Mas nessa concha de retalhos que nós temos, o que o meu diagnóstico diz? Que as pessoas querem sentar neste lugar onde eu estou. E para isso eles precisam ter um partido a reboque. Isto é o antagonismo da democracia. As pessoas têm que se curvarem aos partidos. Então, um diagnóstico, falência partidária. Segundo diagnóstico, ainda se dá o tempo, o quórum, tudo por partidos. Veja, nós estamos na contra... O que nós precisamos fazer obrigatoriamente? Uma reforma partidária. Nós não podemos mais ter essa enormidade de partidos para que os partidos estejam acima para as determinações legais e a população se lixando para isso. Porque basta tu ver, o candidato que desponta na corrida presidencial tem um partido incipiente, que mal
que mal se sustenta pelas pernas, ele é muito, 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 inegável, muito maior do que o seu partido. Só completa o teu terceiro argumento e depois o Galapaz faz a... O terceiro argumento, um país que nem o nosso não pode promover uma eleição com tantos cargos. Não pode promover uma eleição com tantos cargos. Eu fico imaginando o seguinte, se as pessoas não levarem a colinha, nós vamos ter uma enormidade de brancos e nulos, de a urna não refletir exatamente o que o eleitor gostaria, exatamente por essa enormidade. Então é outra coisa que nós precisamos. Nós precisamos fazer eleições, unificar essas questões de ano, para que se tenham eleições de 2 em 2, de 4 em 4, mas que a gente tenha condições de ouvir uma proposta de um ou de outro, e que não tenha essa enormidade de candidatos. Se dá um tempo de espaço para uma pessoa que ele não tem nenhuma representação, nada. Tem casos que que o candidato não consegue nem dizer o seu nome. Não, mas o que é isso? Então, é esse o diagnóstico que eu faço. Ou seja, estamos dentro de um processo democrático, de uma coisa que se queria muito, que era processo eleições e coisa parecida, só que eu vejo esse democratismo que nos engoliu. De uma certa maneira nos engoliu. Vai, Galapaz. É o seguinte, eu falei da complexidade, me referia justamente a essa questão da quantidade. Eu penso o seguinte, se uma coligação, frente não sei o que, junta não sei o que, não o nome de cada uma das coligações, fossem os partidos que representam, já tinha uma lógica de fazer. Porque talvez na polarização de branco e preto, de vermelho e azul só, você tem outras cores ali, então você poderia trabalhar. Porque no fim o que vale vai ficar valendo sempre 2, vai ficar valendo na questão das eleições que tem segundo turno, sempre vai valer 2 que ficam lá na frente e que se junta todo mundo do lado lá. Então se as coligações fossem as coligações que se faz fossem os partidos, talvez ficasse um pouco mais fácil. E claro, Gílio, eu concordo contigo, falei da complexidade, não falei especificamente, mas a quantidade, tu não pode ir para a televisão e dizer assim, meu nome é Juca Bala e o meu número é 1000, não sei o que. O cara, é só isso que ele falou na vida dele. Não tem uma proposta, não tem uma ideia, ele não defende uma ideia, eu sou a favor do não sei o que, então eles falam os jargões que é muito moda, né? Porque só se fala sempre a mesma coisa. Então, realmente... E não tem. E outra coisa, mas vamos lá, vamos tentar entender. Essa montagem toda dessa estrutura de partido que está aí... Esse arcabouço. Isso aí foi uma montagem que foi feita para poder os interesses ali... A perpetuação na classe política. Todo o jogo de interesses que foi feito. E nós, aqui fora, então... executivos, funcionários ou empresários ficam assistindo, eles fazem o que eles querem. Porque uma coisa é interessante, né? Você pode ter um candidato que mora no teu prédio. Ele não vai te pedir absolutamente nada. Tu vota nele, ele nunca mais vai falar contigo, a não ser quando chega perto da eleição para te perguntar. Isso vale para... Vamos dizer, para vereador até um pouco diferente, porque às vezes você tem um tamanho muito... Mas dali para fora, o cara faz o que ele quer. Ele faz pelo interesse dele e ele vota lá na Assembleia, ou vota lá na Câmara dos Deputados, aquilo que ele achar, que ele entender que tem que fazer. Ele nunca mais vai se reportar a ninguém. Então é um absurdo isso, né? Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida falando mais sobre as eleições, enfim, e também já colocando na pauta o que é realmente prioridade, o que precisamos fazer para retirar o Brasil do atoleiro em que nós estamos ainda na crise, na dificuldade. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro.
Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331. Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. Já estamos de volta com o programa Cidade Aberta, aqui na TV Cidade, canal 14 da NET, em Farroupilha, no ar para toda a nossa cidade, com o apoio cultural do Bob's Iguatemi Caxias. Ali no Iguatemi, na praça de alimentação, tem o Bob's com aquele lanche tradicional, é mais um empreendimento do Grupo Feltrin. Nossos convidados aqui nos estúdios no dia de hoje, a presença do administrador Gilberto Galafassi, também do engenheiro civil, o Gilmar Senhor e o Gile aqui nos estúdios. Depois do que vocês traçaram de panorama no primeiro segmento do Cidade Aberta, é claro que daria para aprofundar muito mais também, me parece que a grande conclusão é de que hoje o sistema político do Brasil sucumbiu, está morto. Ou seja, nós estamos tentando reanimar um morto que não tem mais condições de sobrevivência. Dado esse rápido diagnóstico que vocês traçaram, o Brasil tem muitas necessidades, muitas. Nós estamos com uma economia espedaçada ainda, cambaleando. Nós estamos com muitas dificuldades. Vejam bem, o governo federal, que é a maior empresa do Brasil, vai fechar por mais um ano no vermelho, no déficit, empresas quebrando, a insegurança tomando conta, a falta de infraestrutura, enfim, tantas situações. O que se pode fazer o que os próximos governantes precisam fazer para retirar o Brasil do atoleiro em que ele está? Começamos contigo, Gil. Simples e rápido, na minha opinião.
diminuir o tamanho desse elefante. Só isso é o suficiente? Começar por aí. Das coisas que eu vejo, e olha, eu falo para quem me assiste, porque sou um empresário, egresso, engenheiro, empresário, egresso de uma família simples. Então eu quero dizer com isso que com trabalho é possível a gente chegar lá. Eu sou o exemplo disso. Ponto. O que o Brasil precisa? Incentivar as pessoas a trabalharem. Incentivar as pessoas de que ser correto, ser ético, pode se chegar à prosperidade. Não a forma como se está colocando. Eu acredito que, voltando só um pouquinho, que a ascensão deste candidato de direita a ascensão dele está diretamente ligada ao que ele discursa. Perspectiva. Fim da impunidade. Eu, como cidadão, pai de família, tenho uma grande preocupação. Já externei outras vezes. Esse país precisa fazer uma cruzada pela segurança. Eu, mais do que questão econômica hoje, porque me assola muito, Adamati, ver crimes em cima de crimes, o Estado totalmente inoperante em relação à segurança pública. O Estado não entra em determinados lugares. Os presos dão ordens de dentro da cadeia. As organizações criminosas. A cada 10 mortes, a cada 10 assassinatos, 8 têm a droga como pano de fundo. Ou seja, se nós falimos o sistema político, e dissemos isso antes, seguramente o Estado, enquanto Estado, dá demonstrações de total falência. Estado, meus espectadores, é para fazer basicamente 4 coisas. Cuidar da saúde, cuidar da segurança, cuidar de infraestrutura e educação. Você que me assiste, quais desses você acha que o meu país, o meu Estado faz bem? Se você acha que está bom, beleza, deixemos o país do tamanho que está este elefante. Se você discorda, você tem que pensar como eu penso eu. Diminuamos isso. Ah, mas isso vai alterar interesses. Menos empregos políticos terão os eleitos. Danem-se. Vamos fazer uma reforma que o Estado seja do tamanho que seja possível administrá-lo. Da forma como está, é um belo cabide de emprego. É um belo ganho de privilégios. Eu não tenho nada contra direitos adquiridos, eu não tenho nada contra funcionário. Eu tenho questionamento sobre privilégios. É isso que nós precisamos extinguir. Nós precisamos imaginar que ser do bem, ser ético, trabalhar, produzir, é melhor do que delinquir. E hoje, qualquer um vê que trabalhar um mês e ganhar R$1.000, se a delinquência me produz impunidade, ela é atraente. É por isso que eu acho que o Estado perdeu parte da sua função. Então, voltando àquilo que tu me perguntou, o que teria que fazer? Investimento pesado em segurança, em garantir para o cidadão que é melhor ele ser do bem, que é melhor ser mocinho do que ser bandido. Porque hoje eu estou em dúvida se é melhor ser mocinho ou ser bandido. Porque tu ouve testemunhos de pessoas que vão a uma delegacia e o ladrão sai antes que o sujeito que for lá fazer o boletim de ocorrência. Tu não tem notícias disso, Adamati? Sim. Tu tem notícias aqui, tu noticia isso. É isso que eu vejo. Então, eu vejo o Estado, é uma espécie de insurreição. É como se o Estado, eu disse esse dia para os amigos, para quem gosta de futebol, é o efeito Vampeta. Sabe o que é o efeito Vampeta? O Vampeta era um jogador do Corinthians, mas que uma época jogou no Flamengo. Ele disse, o Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo. Mais ou menos isso. Finge daqui, finge daqui, finge que lá. A gente prende, mas lá dentro ele continua mais bandido do que ele era aqui fora. A gente finge que para mim trabalhar eu preciso de alvará. Mas basta eu atravessar a rua, que ali o Estado não entra. E para mim entrar lá, eu preciso pedir licença para 2 fuzis R15.
Não tem isso, nós não temos isso no mesmo Estado. Eu não estou falando do Estado do Rio Grande do Sul, estou falando do Estado enquanto federação, a federação. Esse ente público que cuida no pano de fundo de qualquer cidadão, da lei mínima para qualquer cidadão, que trata iguais de maneira diferente. É isso que nós precisaríamos voltar a fazer. Atender, dar direitos e deveres iguais para pessoas iguais. E o que a gente nota hoje é que o Estado tem dado direitos diferentes para iguais. Galafassi. O que acontece é o seguinte, vamos lá, eu sou administrador de formação e o que falta para o Estado é uma visão de administração. Gestão? De gestão. Então, o seguinte, sendo objetivo, né, eu concordo com o que o Gili colocou, toda essa coisa que se empolga a gente fica pertigado porque a gente não vê. Mas o que o Estado precisa fazer, a nação precisa fazer, é o que fazem as empresas para sobreviver, é fazer uma revisão de A a Z dos processos, né, dos processos que envolvem a gestão pública, dar uma limpada geral, não tratar os iguais de forma desigual, os desiguais de forma igual, porque é um absurdo. Um sujeito se aposenta no serviço normal, né, numa empresa, com 44, 45 anos de contribuição e ganha 2.000 e poucos reais. E as pessoas ganham bem mais do que isso se aposentam. Esse seria o teu caso, quase? Eu ganho R$2.875 e contribuí por 44 anos, sendo que nos últimos 25 anos, praticamente pelo teto, 20 anos. Tu achas que tu vai reaver tudo que tu contribuiu? Não, absolutamente, absolutamente. Esse modelo da Previdência, ele já faliu há muito tempo. Mas eu quero dizer o seguinte, uma revisão dos processos, o governo administra muito mal, porque esses conchavos para poder fazer isso, é tudo um arranjo de combinações, não tem uma lógica, não tem técnica. Tá? As empresas que não fazem isso, eu já disse, quebram, e a gente vê que o setor empresarial se organizou de forma diferente aqui no Brasil, como no mundo, né, copiando as melhores práticas. E por que não copiar, então, o Estado também as melhores práticas? A gente tem países, tem nações que se organizaram para isso. A gente não precisa inventar a roda, é só a gente ir lá e olhar como é que funciona. E é que o governo não quebra, quem paga quanto somos nós, mas as empresas quebram. E outra coisa, em saúde, em educação, em segurança, não adianta trabalhar na porta da cadeia, ou botar tem que trabalhar na prevenção, tem que trabalhar antes, tanto na saúde, tem que ter políticas de prevenção, tem que praticar. Por exemplo, eu vou falar uma coisa, nós vamos agora em 2030 bater o pico aqui de idosos. Né? O Brasil vai ser um dos países com a população de 200 e poucos milhões que vai ter uma taxa de idosos maior em relação à população do que comparado com os outros países. O que nós estamos fazendo para isso? Gente, uma porção de idoso não se resolve como a gente tenta resolver aqui no nosso canteiro aqui, pintando faixa amarela por tudo. Isso não se resolve. É muito mais sério do que dar essa possibilidade esses benefícios. Vamos dizer assim, você anda numa cidade como a nossa aqui, você tem, mas tem as faixas amarelas. Não. O idoso precisa trabalhar prevenção, uma porção de outras coisas, porque se ele envelhecer bem, ele custa menos para o Estado. E a gente não está trabalhando nisso. Depois a gente tem os problemas que tem para manter uma SUS e uma outra coisa. E a questão de segurança, caos total. Eu tinha experiência na empresa que eu trabalhava, que o nosso gerente sempre saía depois do que o bandido, se fosse pego em flagrante, todas as vezes o bandido saía antes do que o nosso gerente. O nosso gerente ficava mais tempo dando explicações para fazer a ocorrência do que o bandido explicar por que foi pego roubando. Então, concordo contigo, Gili, é complexo mesmo, mas se não trabalhar em prevenção e gestão, não funciona. Não tem volta. Não, eu digo que é preciso ter noção de punição, em que não vale a pena... Não dá mais para passar a mão na cabeça. Não dá mais para passar a mão. É como imaginar... Não tem mais tempo para isso. É como imaginar o Estado. Enquanto ele for insolvente, enquanto ele gastar mais do que arrecada, nós não vamos ver nenhum processo melhorado. Porque nós chegamos no fundo do poço. É preciso ter coragem para dizer isso.
Bom, fechamos aqui esta primeira edição do programa Cidade Aberta. O Gil e também o Galafassi continuarão conosco para a segunda edição do programa e vamos falar sobre outros assuntos também, a questão da economia, enfim, varejo. O Gil vai entrar na questão do mercado da construção civil e o Galafassi falando das suas experiências também, porque eu sei que ele não contou tudo sobre a sua experiência ou as experiências que teve com a viagem, o Caminhos e Compostela que ele fez neste ano. A gente volta a se encontrar na segunda edição do Cidade Aberta. Combinado? Até lá.